Oi, gente. Hoje eu quero contar para vocês uma parte da minha história que para muitos vai soar como assustador, mas eu já quero complementar aqui falando que tem cura, que do ponto de vista das consequências de saúde mental disso, eu não tenho nada mais, acabou tudo. É doloroso, é difícil, mas existe um caminho de cura para isso também. Bom, lá em 2016, quando eu tive os ataques de pânico, o princípio de depressão, eu relembrei um processo terapêutico de abusos sexuais que eu passei na minha infância. Sim, foi mais de um. Foram alguns episódios na minha infância em que eu passei por isso. E eu tinha 33 anos de idade, eu não me lembrava. E é assim que funciona a mente humana. A gente apaga da memória para não sentir a dor, para não sentir essa emoção dolorosa decorrente do trauma. E quando eu descobri, o meu corpo inteiro tremia. Eu senti muita dor, eu chorava muito, foi desesperador. Foi algo assim avassalador na minha vida, é como se arrancasse uma parte de mim. Eu me sentia suja, eu me sentia culpada, eu me julgava. Foi o pior momento da minha vida, assim. Foi a coisa mais difícil que eu já passei em toda a minha vida. Com certeza foi isso. E me doeu demais, como eu já disse, né? É uma ferida, é como se o meu desenvolvimento como mulher tivesse sido cortado de mim e eu não pudesse expressar isso, porque quando eu expressava a minha sexualidade era algo que vinha com muita dor e eu repeti essa história de dor, sexualidade mais dor durante muito tempo na minha vida. Então, eu sei que muitas mulheres passam por isso, eu sei que é muito comum, infelizmente ainda é muito comum. Mas eu também tenho uma notícia boa com relação a isso. Foi justamente por descobrir isso que eu comecei a estudar loucamente. Eu falei, se eu passei por isso, eu não vou ficar a minha vida inteira sofrendo as consequências com relação a isso. Tem que existir uma cura. Você tem pessoas que curam doenças gravíssimas, de quase morte, que ninguém na medicina consegue explicar como que essa pessoa curou isso. Por que eu não vou conseguir curar as consequências de um abuso sexual na infância? Eu vou. E aí eu comecei a estudar loucamente, eu queria me curar. Eu comecei a ler um livro atrás do outro, eu comecei a fazer um curso atrás do outro, foi uma coisa muito forte. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu descobria essas questões do acontecimento da infância impactar na vida adulta, das repetições desses comportamentos na vida adulta. E aí eu fui ficando cada vez mais impressionada com aquilo, e eu comecei a pensar, tem muitas pessoas que passam por isso. Eu preciso contar isso para as pessoas, eu preciso propagar esse conhecimento, porque tem muita gente que sofre com isso e existe um caminho de cura para isso. E eu fui me apaixonando por essa área, eu fui cada vez me encantando mais, eu fui cada vez me desenvolvendo mais e desenvolvendo ferramentas. Eu me transformei tanto, eu vivia querendo me esconder por causa dos abusos que eu passei. E de repente eu comecei a querer ser vista, eu comecei a me arrumar mais, eu comecei a me sentir mais bonita, eu comecei a me sentir mais desejada, eu comecei a ficar bem nesse lugar de ser desejada. Eu comecei a prosperar mais, eu comecei a ficar mais criativa, mais autêntica, eu comecei a fazer as pazes com o meu feminino, que era algo que eu negava, também por medo de ser abusada novamente. Eu me tornei uma mulher muito mais amorosa, muito mais sensível, muito mais honesta com a minha essência. Aprendi a confiar no masculino, parei de acreditar que todos os homens poderiam repetir essa história comigo. Me abri mais para as pessoas, abri meu coração, consegui começar a expressar as minhas emoções, me senti mais acolhedora, me senti mais acolhida, me abri para a vida, parei de me fechar lá no trauma e me abri para a vida de forma que hoje eu consigo ter muito mais alegria, muito mais satisfação pessoal e muito mais realização. Então, a cura do trauma, ele ajuda a gente a mudar completamente a nossa vida. E eu mudei a ponto de fazer essa transição de carreira e estar aqui falando hoje com vocês. Então tem cura e é possível mudar essa história. Um beijo e até mais.